Um amigo meu, Peterson, me fala assim, que a gravidez é igual um voo. O problema maior pode acontecer na decolagem e na aterrissagem, ou seja, o maior problema ou a maior insegurança que pode acontecer é sempre na decolagem e na aterrissagem desse avião, ou seja, no começo e no final. E isso faz muito sentido. Vou contar mais ou menos como foi desde a nossa decolagem até agora que a gente está aí começando a procurar a pista de pouso desse avião. Olá, e aí, tudo bem? Sou o Eduardo Lopes, o pai de primeira viagem. Vou contar para vocês de forma resumida como que foi mais ou menos os nossos trimestres aí. E um aplicativo muito legal para vocês baixarem para fazer o acompanhamento do bebê ainda na barriga, que é o Baby Center. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde ele mostra semanalmente o tamanho em centímetros, o peso, né, lógico que é uma média, o tamanho relacionado a algum legumes ou alguma verdura. Por exemplo, essa semana, que é 32 semanas, a Manuela está do tamanho de um pé de couve, lógico, médio, né, para você ter noção em termos de tamanho físico. E tem leituras diárias, tem algumas coisas, algumas curiosidades, então foi até interessante que nós descobrimos que no terceiro trimestre a criança já começa a entender, a gravar um pouco são as vozes, né, do pai, da mãe. É engraçado que nessa última semana, à noite, eu colocava a mão, né, na barriga da Daiane e esperava um pouquinho, coisas assim de 40, 50 segundos, eu senti um toque, então chuta, é uma coisa muito legal mesmo, então já começa nessa parte final a ter uma sincronia entre os pais e a criança, e esse app que até deu essas dicas para nós, eu vou deixar o link, é um app muito legal, vocês vão gostar, para fazer o acompanhamento do bebê mensal, semanal, né, de acordo com o crescer dele. Bom, no primeiro trimestre nosso, minha esposa, a Dai, ela era bem ativa, né? Ela estava treinando pelo menos umas 4 vezes por semana. E quando nós ficamos sabendo, ela estava prestes a voltar, né? Nós íamos nos matricular na outra semana de volta no CrossFit que a gente fazia. E ela já decidiu não continuar, até porque esses 3 primeiros meses a gente sabe que é de bastante cautela. E ela deixou de treinar, né? Os 3 primeiros meses, ficando apenas com uma caminhada bem leve, até passar pela primeira consulta, o primeiro ultrassom, ter uma tranquilidade maior vinda do médico, né? Então nesse primeiro trimestre, até por causa da formação da placenta, tem que ter uma insegurança um pouco maior. Então ela deixou de treinar nesses 3 meses iniciais e ficou bem um pouco mais ligada na cautela aí de não treinar e não se arriscar demais, né? Nesse meio tempo, nós decidimos fazer o exame de sexagem, que foi mais ou menos uns 2 meses depois de descobrir que estávamos grávidos, que foi próximo do Natal, até por conta de que ia chegar o Natal e muita expectativa da família, e nós fizemos o teste de sexagem. A Daiane não ficou espantada, porque ela já tinha convicção de que seria menina, porque ela sonhava muito com isso. E na semana anterior ao exame, fizemos aquelas brincadeiras de superstição, onde todas deu menino. Então não fiquem muito ligados a isso não, porque no exame de sexagem foi 100% contra, deu menina. E a Daiane nem um pouco se espantou, porque ela já estava convicta de que seria menina, né? Então não se espantou nem ficou tão surpresa assim. A família ficou muito porque vai ser a primeira neta da parte dela e da minha mãe vai ser a primeira menina, né, da família, já que minha mãe teve 2 filhos. Desde então, antes mesmo, né, da sexagem, nós já havíamos cogitado alguns nomes, porém a Daiane não quis nem discutir nomes masculinos, porque ela tinha certeza que seria menina. Mas se fosse menino teríamos um problema, porque ela queria o nome de Tomás, eu queria o nome de Matias, mas Manuela eram os dois que tinham certeza de que seria, caso fosse menina, seria Manuela. E o primeiro trimestre então foi bem tranquilo, né? Só ficou essa cautela até ter o exame do médico, o ultrassom, onde fizemos o exame, estava tudo ok, estava tudo bem, uma gravidez estava tranquila. Uma única insegurança que eu tive na época foi de que ela continuou andando de moto. Nós temos um carro e uma moto, e ela, pela praticidade de parar, optava pela moto, e eu, por conta de levar materiais para minha aula de corrida noturna, que eu precisava levar garrafa, banco, mesa. Mas isso, logo terminando o trimestre, a gente já fez a alteração, ela ficou somente com o carro, não usando mais a moto. Eu acabei levando as coisas no carro, a Daiane usando o Uber durante as aulas que ela precisava voltar mais tarde que eu.
e a gente entrou nessa adequação bem rápida aí de mudança. No segundo trimestre, aí a gente entra numa sensação de conforto, de tranquilidade. Então a Daiane já voltou a treinar um pouquinho, né, no estúdio, um treino funcional bem leve. Ela mesma montava suas séries, suas cargas, porque o médico deixou bem claro assim que você podia pegar peso até mais ou menos 10% do seu corpo. Então ela fazia alguns movimentos sem carga, ficou um pouco nessa cautela, né? A gente fica um pouco inseguro, não sabe o que vem pela frente, não sabe se podemos fazer algum movimento mais brusco, mas ela fez um treino bem leve, fazia algo de pelo menos de 2 a 3 vezes na semana de treinamento funcional leve, e vindo de algumas caminhadas, né, na semana, mais ou menos umas 3, 4 vezes por semana, ali de 1 km até 2, uma caminhadinha mais rapidinha, para pelo menos condicionar e fazer com que o sangue fluísse um pouco melhor no corpo. Assim foi por todo o trimestre, né? Foi um trimestre, como eu disse, o trimestre que acaba ficando um pouco mais maleável, um pouco mais tranquilo. Foi quando ela também optou por começar a estudar o parto, né? Ela tinha uma visão de parto cesariana antes de ficar grávida. E mais ou menos quando passou os 3 primeiros meses, nós começamos a trocar muitas ideias com alguns amigos nossos que tiveram filhos há pouco tempo. E foi onde os amigos nossos indicou, foi até a Juliana, que indicou a série, que chama Renascimento do Parto, onde conta, no Netflix tem essa série, né? São 3 episódios, um documentário muito, muito interessante, onde conta o quanto o parto normal deveria ser aproveitado, vamos assim dizer, porque é algo natural, né? Que os pais, que todo mamífero deveria fazer, e que vem sendo negligenciado com o tempo, né? Até por conta da questão financeira, né, dos médicos. É um documentário bem legal, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Abriu nossa cabeça, principalmente a dela, porque eu deixei bem claro que o parto era uma decisão 100% dela. Eu poderia apoiá-la na decisão, mas acredito que eu não poderia opinar e tentar ganhá-la, na minha opinião, porque é o corpo dela, a dor quem vai sentir é ela. Lógico que, pesando pelos dois lados, o parto normal é muito mais humanizado para a criança, né, para o contato mãe e filho, mas é uma coisa que tem que vir da mãe. E eu deixei isso bem aberto, e ela hoje, né, nós estamos aí há mais ou menos quase 2 meses, menos de 2 meses, né, para ganhar a nossa filha, e ela já optou por ter o parto normal. Então ela já mudou essa mentalidade e agora ela está focando no parto normal. Aí agora a nossa reta final, ela estudar um pouco mais a fundo, ela e o médico dela, para saber exatamente como vão ser as adequações. No último ultrassom que nós fizemos agora, a Manuela tá com a cabeça virada para a posição boa para o parto normal. Sabemos que muita coisa pode acontecer, ela pode até virar a posição. Então a gente vai caminhar em passos aí bem miúdos e tranquilos para que seja assim o parto normal, né? Bom, no terceiro trimestre, que a gente entrou faz pouco tempo, a Daiane começou a sentir um pouco de incômodo agora nas posições do dia a dia, né? A primeira reclamação dela foi ao dirigir, um dia que ela precisou deitar mais o banco do carro por conta de que a postura mais retinha no banco, né, do carro acabou pressionando um pouco o pulmão. Então ela vai dirigindo e vai começando a sentir um pouco de falta de ar, ela teve que deixar o banco um pouco mais deitado. Outra coisa que ela também sente incômodo agora é para dormir, né? A posição, quando ela vai virar de posição de um lado ou a outro, ela sente muito desconforto, porque a barriga já está incomodando. Então ela está com uma barriga bem grande e ela vai tentar fazer essa troca de posição, já fica um pouco mais complicado na cama. Os xixis na madrugada aumentam, então ela acaba indo mais vezes ao banheiro, e pegar algum objeto no chão já fica bem complexo. Então todo agachamento que ela faz, ela sente muito incômodo. Ela já deixou de treinar, não, ela treinou só até o final do segundo trimestre, a parte de funcional, agora ela só fica com a caminhada. Inclusive é muito importante essa parte, o pai, né, com a mãe ajudá-la, porque ela tem muita vontade de não treinar, de ficar em casa, de não querer caminhar, por conta do cansaço mesmo que dá. Então eu me forço a convidá-la a fazer essa caminhada semanalmente, nos dias que eu tô junto com ela no mesmo horário, para que ela tenha uma motivação e possa fazer essas caminhadas, que é muito importante para que o sangue tenha essa parte circulatória seja muito boa para ela e para a criança. E vamos agora para a reta final. A gente está agora vai entrar na 33ª semana, né, fase finalzinha ali, já começa a criar um pouco de ansiedade.
esperando que ela chegue logo, chegue rápido, mas chegue com saúde. E é isso. Vou contando pra vocês como vai ser essas próximas semanas aí, tá bom? Obrigado, galera.